Jeremias capítulo 44, versos 16 e 17. E nós vamos trazer esse texto para a nossa realidade hoje. Jeremias 44, versos 16 e 17. Deus continuava exortando o povo, advertindo o povo, o Espírito Santo continuava falando, continuava implorando, apelando, e veja o que o povo respondeu. Jeremias 44, 16 e 17. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Espere um pouquinho. O povo de Israel estava negando a Deus, ou o povo de Israel estava negando o dom profético de Jeremias, ou o povo de Israel tinha plena convicção que Jeremias era um profeta verdadeiro e que sua mensagem vinha de Deus? Tinha convicção? Veja o que eles responderam. Jeremias, quanto à palavra do Senhor que você trouxe para nós, nós reconhecemos que é do Senhor. Não obedeceremos. Não vamos fazer. Olha o que mais que eles falam. Verso 17. Antes, certamente nós, no caso, obedeceremos toda a palavra que saiu da boca de quem? Da nossa. Isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Olha quantos estavam envolvidos. E aí vem um detalhe nessa resposta aqui. Olha o final do verso que diz: tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal nenhum. Veja a resposta do povo, irmãos. Veja que insanidade. Deus falou a Jeremias, apele ao povo, exorte o povo, venha advertir o povo. Jeremias levou a mensagem, o povo olhou para Jeremias e disse: Jeremias, nós sabemos que a sua mensagem é de Deus, mas não vamos obedecer. Nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E posso te dizer uma coisa, Jeremias? Nós sempre tivemos prosperidade e não víamos mal nenhum. Eu não sei se existe essa expressão aqui, mas no Brasil é muito comum essa expressão, que diz assim: na verdade eu acho que não tem nada a ver. Então nós vamos continuar fazendo. Sabemos que é Deus que está falando, mas nós achamos que isso aqui que é o certo, a gente vai continuar fazendo, não vemos mal nenhum. E eu gostaria, irmãos, de trazer isso para a nossa realidade hoje. Quantos aqui estiveram na sexta-feira à noite? Vocês se lembram do sacrifício que foi feito por nós, sim ou não? Aquilo ali foi muito pesado para Cristo, mas Ele fez, por amor a nós. E o que fazemos em relação a Ele é uma resposta de gratidão e amor, porque a lei não nos salva, está claro? Nós guardamos a lei porque Ele nos pediu, e nós o amamos, e se o amamos, fazemos o que Ele manda, por isso que Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Simples. Então vamos trazer para a nossa realidade essa resposta do povo de Israel. E cada um pense em si, é esse o propósito. Pense em si, todos nós precisamos disso. Primeira coisa, Deus disse a Adão e Eva: no dia que comeres desse fruto, certamente morrereis. Mas Satanás respondeu: certamente não morrereis. Não tem mal nenhum nisso. Palavras dele, né? Deus disse: filho, o seu corpo é templo do meu espírito, e eu preciso do seu corpo em boas condições. Então se alimente desta maneira. O alimento que eu quero para você é este. E muitas vezes eu respondo: Senhor, não gosto desse alimento. Eu vou continuar me alimentando daquilo que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. O que o povo de Israel disse. Deus disse: filho, o culto de adoração é para mim, não é para você. Então, quem escolhe aquilo que agrada, sou eu, diz Deus. Então, esta música não me agrada. É esta música que me agrada. E muitas vezes eu respondo: Senhor, eu vou continuar executando a música que eu quero, que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. Deus diz: filho, controle o seu aparelho de televisão. Não é isso que eu quero que você assista. Você é meu filho.
Eu fiz tudo por ti, justamente, filho, para te libertar dessas coisas. Não volte para elas. E muitas vezes eu tenho respondido: vou continuar vendo o que eu acho que devo ver, porque eu não vejo mal nenhum. Muito pelo contrário, eu estou prosperando. Deus diz: filho, eu tenho uma recreação para você. Algo que vai fazer bem para a sua mente, para o seu corpo, para as suas emoções. Não são esses entretenimentos que eu quero para você. É para o seu bem. E muitas vezes eu tenho dito: vou continuar fazendo o que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. E o Espírito Santo vai se retirando, pouco a pouco. Vai se afastando para respeitar a nossa vontade. Fomos nós que pedimos isso. E se nós continuamos insistindo nesta conduta de rebelião contra Deus, continuamos insistindo, lembre-se, eu não sei quanto tempo isso dura, mas se continuamos insistindo, um dia o Espírito Santo falará pela última vez. E quando o Espírito Santo falar pela última vez, se não atendermos, pecamos contra Ele. E já estamos perdidos. Isso é muito sério, irmãos? Sim ou não? Por isso eu vou repetir o texto. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração. Veja essa explicação aqui. A cada toque não atendido, torna-se mais fraca a disposição para abrir a porta do coração. A impressão do Espírito Santo que é hoje rejeitada não será tão forte. Amanhã, lembre-se do que eu falei. Então eu repito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Veja que texto importante para nós refletirmos. O Espírito de Deus se está apartando ou afastando de muitos do mundo. É isso que está ali? Muitos do seu povo. O Espírito está se afastando de muitos do seu povo. Muitos têm penetrado em caminhos escuros e secretos, e alguns não voltarão nunca mais. Irmãos, o trabalho que nós fazemos é justamente porque sabemos que tem muitos que ainda podem voltar e não sabem. Que ainda podem voltar. E eu tenho certeza que aqui todos nós ainda podemos voltar. Todos nós. Por isso o convite é o mesmo de sempre. Vamos voltar hoje. Voltar para onde, Leandro? Mas eu sou membro da igreja, não saí da igreja. Voltar para a Bíblia. Voltar para o dom profético. Voltar para a oração. Voltar para as reformas, não para sermos salvos, mas por amor àquele que já nos deu a salvação. Muitos não voltarão mais. Que não seja nenhum de nós, continue dizendo: tem rejeitado a luz, receberam toda a evidência que jamais lhe será dada e não lhe tem dado ouvidos. Muitos têm ouvido a verdade falada com demonstração do Espírito e não somente têm recusado aceitar a mensagem, mas também têm o quê? Odiado a luz. Por isso o apelo bíblico é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que este pedido tão urgente? Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O Espírito Santo não vai falar para sempre. Porque o Espírito de Deus não será para sempre oferecido. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Então eu repito, é hoje. O momento da decisão é hoje. Certa vez uma senhora me procurou à saída do culto e me disse assim: Leandro, eu tenho um filho que já está há 18 anos fora dos caminhos do Senhor. E há 18 anos eu tenho orado por ele. Leandro, 18 anos é muito tempo. É muito tempo o Espírito Santo apelando. Será que meu filho já pecou contra o Espírito Santo? Eu disse a ela o seguinte: irmã, isso não é trabalho nosso verificar. Qual é o nosso dever? Continuar lutando com Deus. Continuar orando.
É esse o nosso dever. Nós não temos nenhuma capacidade de examinar e enxergar. O Espírito Santo vai falar só mais um pouco com aquele ali. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos assim, para aquele ali não tem mais jeito, não tem mais chance, está perdido. E é um absurdo que digamos isso, porque estamos desconfiando do poder de Deus. Eu dizia a ela, irmã, não é o seu trabalho verificar se seu filho já pecou ou não. O seu dever é continuar orando, porque eu já conheci casos de mães que oraram 36 anos pelos filhos, ou por um filho, e faleceu. Mas quando ela chegar ao céu, vai ter uma surpresa. Nosso dever é orar, orar e orar. Então, mães aqui, pais, aqueles que têm entes queridos afastados dos caminhos do Senhor, não parem de orar. Continuem orando. Nabucodonosor era duro de coração. Nabucodonosor desafiou o próprio Deus. E servos do Senhor não se dobraram diante dele. E ele atirou esses servos do Senhor dentro de uma fornalha para matá-los. Se eu estivesse lá, eu diria, não tem jeito mais para esse homem. Nunca vai se salvar. Irmãos, Nabucodonosor estará no céu. Se teve jeito para ele, você acha que não tem jeito para mim? Você acha que não tem jeito para você? Mas nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Precisamos buscar, precisamos estudar, e Senhor, me ajude a praticar o que o Senhor pede. Eu vou me esforçar, mas o Senhor sabe que o meu esforço não é suficiente, eu preciso do seu poder. E Deus vai dar poder àqueles que estão se esforçando. E certa vez uma pessoa me perguntou o seguinte, pode ser a pergunta de muitos aqui. Leandro, vem cá, deixa eu conversar com você. Será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu já sou uma pessoa perdida? Eu disse a ele duas coisas. Primeiro, a mesma coisa que eu disse para a irmã. Continue insistindo. Continue lutando com Deus. Nós não temos capacidade de verificar quem o Espírito Santo deixou ou não deixou. Não temos, continue. Mas tem um segundo ponto importante. Eu disse a ele o seguinte, meu irmão, você está preocupado com isso? E ele disse, eu não estou preocupado, eu estou muito preocupado. E eu disse a ele o seguinte, essa preocupação é o Espírito Santo que coloca. Se você está preocupado com isso, é porque o Espírito Santo não te deixou. E ainda há pessoas que parecem que não estão muito preocupadas e que o Espírito Santo ainda não deixou. Então lembre-se sempre, irmãos, nós temos que continuar na luta, continuar na batalha. E se essa mensagem causou um impacto na sua mente, e se você olhou para si, para dentro de si hoje, e pensou, eu preciso tomar decisões. Eu fiquei preocupado. Isso é a atuação do Espírito Santo na sua e na minha vida. Porém, se você está ouvindo a voz do Espírito agora, não endureça o coração. Não endureça o coração. Eu quero ler com os irmãos o último texto do Espírito de Profecia, que diz assim, nenhuma alma fique desalentada com esta apresentação do assunto. Nenhuma alma fique triste, fique abatida ou desanimada. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. Esperai em Deus. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito amor por vós. Então veja, não desanima. Você que está empenhado, está se esforçando para fazer a vontade de Deus, espere nele. O Senhor Jesus deixou evidente que nos ama. Na sexta-feira nós vimos o quanto. Ele deixou o seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte humilhante sobre a cruz do Calvário. E eu quero acrescentar aqui, ele arriscou muito, ele deixou muitas coisas, para quê? Para que você e eu pudéssemos ser salvos. Quando alguém disser assim, você não vale nada mesmo. Lembre-se da cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário nos prova duas coisas. Primeiro, o quanto Deus nos ama. O quanto você e eu temos valor diante de Deus. A segunda coisa, o quanto o pecado é ofensivo a Deus, que custou a morte do seu filho. Então lembre-se disso. Eu quero ler os últimos textos bíblicos com os irmãos para nós concluirmos.
Deus está dizendo para nós hoje: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E o último texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens, irmãos? Quantos? Todos os homens. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Este é o povo que Deus quer preparar. E Ele nos convidou para fazermos parte disso e recebermos esta salvação. E uma vez recebendo, levarmos aos outros. Que o Espírito Santo nos desperte. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza. E, irmãos, o meu apelo final é este. Todos os dias separe um tempo de qualidade para estudar a sua Bíblia, para orar a Deus, conversar com Ele, abrir o coração, pedir forças e poder. E procure seguir aquilo que Deus revelou para nós. É isso, filho. Este é o caminho? Andai por ele. É isso que eu quero para você, para o seu bem. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Eu te ajudarei, ele diz.